Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para a aula de hoje eu separei questões da VUNESP para você que vai se preparar ou está se preparando para o concurso público da Prefeitura de Guarulhos, né? No caso, cargo de Guarda Civil Municipal. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o material da prova em PDF, mas vou deixar também um link para uma playlist com questões de informática da VUNESP, beleza? Para você não se esquecer durante o vídeo, já deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, beleza? Bora para a primeira questão? No Microsoft Windows 10 Pro, em sua configuração padrão, um usuário está utilizando o explorador de arquivos para ver os arquivos de uma pasta. O modo de exibição é ícones grandes e o usuário selecionou um deles. Assinale a alternativa que indica onde o usuário consegue o tamanho desse arquivo. A alternativa A fala em barra de endereços acima dos arquivos exibidos. A B fala em barra de títulos na parte superior da janela. A C fala em barra de status na parte inferior da janela. A D fala as informações do arquivo, tais como tamanho e data de criação, são copiadas para a área de transferência. A alternativa E fala: o usuário deve pressionar as teclas Alt mais F4 e as informações do arquivo, tais como tamanho e data de criação, são exibidas em um menu suspenso. Bom, aqui a gente tem uma questão sobre o Windows 10, modo de exibição, né? Assinale a alternativa que indica onde o usuário consegue o tamanho desse arquivo. Qual o tamanho? Está aqui, ó, ícones grandes. Ela quer saber como é que você vai conseguir, né? O usuário vai conseguir colocar os arquivos para o modo de exibição ícones grandes. Vamos começar cortando aqui duas de cara. A primeira alternativa é que ela fala que o usuário deve pressionar Alt F4. Alt F4 ele vai fazer o quê? Ele vai fechar a janela, viu? Então não tem nada a ver com o tamanho e tampouco tem a ver com o que fala aqui, ó, informações do arquivo, tá? Lembrando, Alt F4 fecha a janela, então a gente pode considerar a alternativa E falsa. A alternativa D nem responde, né? As informações do arquivo, tais como tamanho e data de criação, são copiadas para a área de transferência. Bom, tá aí daí. Aonde que respondeu aonde o usuário consegue o tamanho? Falso. E aqui a gente tem três opções. A primeira vai falar barra de endereços. Ela é falsa também, tá? A barra de endereço ela mostra ali o diretório, né? Onde a pasta tá. Vamos dizer lá que a gente está na unidade C, documentos, sei lá, arquivo 1. Esse aqui vai ser a barra de endereço, tá? Então, não tem nada a ver também com o tamanho, com a forma de conseguir colocar os arquivos em ícones grandes. Aí nós temos barra de título na parte superior da janela e barra de status na parte inferior da janela. A alternativa B é falsa e a nossa resposta correta é a alternativa C, tá? Você tem lá sua janela, né? Explorador de arquivos. Aqui em cima você tem a faixa de opções, aqui em cima a barra de ferramentas. Aqui do lado o menu de navegação, painel de navegação, né? E aqui embaixo, né? Aqui embaixo nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a barra de status. Nesse cantinho aqui da barra de status, tá? Na parte inferior da janela, na parte direita, você vai ter ícones aqui em que você consegue colocar os ícones como detalhes ou ícones grandes. Pode abrir o explorador de arquivo aí, do seu computador, e você vai perceber aqui no canto inferior direito essas duas opções de configuração de exibição. Beleza? Então, nossa resposta correta é a alternativa C. Lembrando que aqui na faixa de opções nós vamos ter a guia exibir, tá? E dentro da guia exibir nós vamos ter lá os modos de exibição. Então, modos de exibição, eles também estão dentro da guia exibir, ali da faixa de opções, beleza? Mas lembrando que nós não temos essa opção aqui nessa questão e a única forma seria, então, pela barra de status. Então, vamos para a próxima questão. No explorador de arquivos do sistema operacional Windows 10 para a língua portuguesa, em sua configuração padrão,
na opção Selecionar da aba Início, estão disponíveis 3 ícones representados a seguir. Aí você pode ver na sua tela os 3 ícones, 1, 2 e 3. Os ícones 1, 2 e 3 são, respectivamente, a alternativa A fala em armazenar seleção, apagar seleção e restaurar seleção. A B fala inverter seleção, apagar seleção e selecionar arquivo. A C fala em inverter seleção, selecionar tudo e limpar seleção. A D fala em selecionar todos, deletar seleção e duplicar seleção. E por último, a alternativa E fala em selecionar tudo, limpar seleção e inverter seleção. Bom, vamos lá, vamos entender. Como foi falado aqui na questão, esses ícones estão dentro da faixa de opções, né? Dentro da opção selecionar. Veja só, o primeiro ícone aqui, você percebe que tem quadradinhos bem coladinhos, né? O que isso significa? Selecionar tudo, selecionar todos, inverter, armazenar? Bom, não tem nada a ver com inverter nem com armazenar, tá? Isso aqui significa selecionar todos. E uma forma fácil de você lembrar é quando você tem lá na sua pasta um arquivo, qualquer que seja, sei lá que você tem um arquivo de imagem com um nome aqui. Ele está lá de boa. Quando você clica nele, o que acontece? Aparece uma faixa azul, assim, né? Uma caixinha azul, uma aura azul em volta dele para mostrar que aquele arquivo está selecionado. Então, esse desenho aqui, ele nada mais mostra que isso, que são o quê? São vários arquivos selecionados, né? Então, essas caixinhas, por isso que elas estão coladinhas umas nas outras, porque significa que foi todos clicados ali. Já o de baixo, você vê que os quadradinhos estão afastados, né? Isso significa o quê? Justamente o contrário, tá? Limpar seleção. Beleza? E se você olhar o terceiro, olha só, nós temos um quadrado grande na diagonal e quadrado pequeno também na diagonal, tá? Então a gente tem o quê? A gente tem aqui inverter seleção. Então, com isso, nossa resposta correta é a alternativa E. O primeiro, selecionar tudo. O segundo, limpar seleção. E o terceiro, inverter seleção. Só lembrando aqui, a alternativa D fala em selecionar todos. Está errado, tá? É selecionar tudo, beleza? Selecionar tudo é o nome do ícone. Então, vamos para a próxima. Em um texto presente em um documento editado no Microsoft Word 2016, a palavra janela encontra-se com a seguinte aparência original: formato normal, Arial. Bom, aí você consegue ver a palavra janela como é que ela fica, né, na aparência original dela. A aparência dessa palavra pode ser modificada ao se aplicar diferentes estilos de fonte ou efeitos. Seguem 3 possíveis modificações dessa janela, dessa palavra, em relação à sua aparência original. Aí você consegue ver a palavra janela escrita de 3 formas diferentes. Essas 3 modificações de estilo de fonte ou de efeito são denominadas, respectivamente, de... Então vamos lá, a alternativa A fala itálico, taxado e subscrito, B, itálico, versalete, sobrescrito, a C, negrito, sublinhado e sobrescrito, D, negrito, taxado e sobrescrito, e a última alternativa é negrito, versalete e sobrescrito. Bom, a primeira coisa que a gente consegue perceber aqui é que não tem nenhuma sublinhada, né? Por que não tem nenhuma sublinhada? Sublinhada é simplesmente o seguinte: eu tenho aqui janela e você coloca um sublinhado embaixo. Então a gente já corta de cara a alternativa C, tá? Também não tem nenhum itálico. O que é itálico? Itálico é você escrever... Ah, deixa eu ver se eu dou conta. Acho que eu não vou conseguir, não. Você escrever assim, inclinado, né? Você vai escrever a palavra e ela vai ficar com um efeito inclinado. Muito difícil de desenhar. Algo mais ou menos assim, beleza? Então, a gente já pode cortar de cara a alternativa A e a alternativa B. Aí a gente ficou entre a D, que fala em negrito, ok. A primeira palavra aqui
negrito, beleza? O que é o negrito? Negrito é essa fonte mais grossa, tá vendo? Você vê aqui a janela aqui embaixo você vê a palavra janela escrita com uma fonte mais grossa, né? Como se tivesse uma caneta com um bico mais grosso, né? Esse é o negrito, né? Depois a gente fala em taxado e versalete. Não tem versalete aqui também, tá? Para quem não sabe, versalete é o seguinte, versalete é quando você escreve tudo com letras maiúsculas, né, com a grafia, com o desenho da letra maiúscula, porém com uma diferenciação. Por exemplo, se eu escrevesse janela com versalete, ficaria algo mais ou menos assim. Eu escrevo janela com a grafia de letra maiúscula, depois eu escrevo as outras palavras também com letra maiúscula, assim, ó. Porém, elas ficam um pouco menor do que a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula da palavra, tranquilo? Né? Se eu fosse escrever com letra maiúscula e minúscula, ficaria algo mais ou menos assim. Ela fica maior que a letra minúscula, menor que a letra maiúscula, entendeu? E a primeira fica maiúscula como a gente conhece. É uma forma de você destacar, né? Só que sem colocar tudo em caixa alta, sem dar aquela impressão de que está falando alto. Beleza? Então a gente não tem essa opção versalete aqui. Então a gente corta a alternativa E. E com isso a gente sabe que a nossa resposta é a alternativa D. Porque nós temos aqui negrito, ok. Nós temos que taxado. O que é taxado? Taxado é aquilo que vocês estão vendo ali, ó. Escreve a palavra janela e no meio da palavra se passa um traço. Isso é taxado. E por último, subscrito. Subscrito, tranquilo? Subscrito. O que é subscrito? Subscrito é escrever a palavra menor, como está aqui, e abaixo da linha do texto, tranquilo? Então nós temos aqui então, ó, negrito, taxado e subscrito. Então nossa alternativa correta é a alternativa D. Faltou explicar o quê? Faltou explicar o sobrescrito. O sobrescrito, ele é muito parecido com o subscrito, mas enquanto o subscrito é escrito abaixo da linha do texto, o sobrescrito é escrito acima da linha do texto, também uma grafia menor. Então, se eu tenho janela aqui, se eu fosse escrever do lado de janela aqui, janela de novo, só que sobrescrito, ficaria algo assim, menorzinho e acima da linha do texto, beleza? Então, esse é o sobrescrito. Fica de olho nesse tipo de questão, que é muito comum na banca da VUNESP. Usando o Microsoft Word 2016 em sua configuração original, um usuário criou e imprimiu um documento de 10 páginas, contendo um rodapé com a numeração das páginas. No entanto, após a impressão, o usuário notou um erro e teve que alterar um conteúdo nas páginas 3, 5 e 6 e também no rodapé. Depois de serem feitas correções, o usuário precisou imprimir novamente o documento. Considerando que o rodapé não tem nenhuma configuração especial na primeira página, tampouco é diferente nas páginas pares e ímpares, assinale a alternativa que indica o conteúdo a ser informado no campo Páginas destacado a seguir na janela Imprimir, para imprimir as páginas que foram alteradas. Bom, então a situação é a seguinte. O usuário aqui foi lá, fez um documento com 10 páginas, beleza? Ele imprimiu e percebeu que havia um erro, né, no conteúdo das páginas 3, 5 e 6 e também no rodapé. Aí ele faz as correções e quer imprimir novamente o documento. Aí a questão pergunta como é que ele deve digitar aqui, né, no campo páginas, como é que ele deve digitar para que apareça, para que ele possa imprimir somente aquelas páginas que ele vai precisar substituir do documento aqui de 10 páginas. Bom, vamos entender o que significa esse páginas. Quando você vai lá e imprimir, você pode imprimir o documento inteiro ou você pode selecionar as páginas que você quer imprimir. Por exemplo, os intervalos e páginas são divididos por vírgulas. Já os intervalos, eles são feitos, né, com tracinho. Por exemplo, se eu quero imprimir a página 1 e 3, eu coloco 1,3. Se eu quero imprimir da página 1 até a 3, ou seja, 1, 2 e 3, eu coloco 1, tracinho, 3. Depois, se eu quiser imprimir mais uma, além dessa, vamos dizer a 5, eu coloco vírgula para separar esse intervalo da página 5 aqui. Beleza? Então, se você olhar assim, se você olhar para as alternativas e achar que
há necessidade de imprimir apenas 3, 5 e 6, você vai ficar entre duas, né? Por quê? Olha só, eu posso imprimir a 3, a 5 até a 6. Posso. Posso imprimir a 3, a 5, a 6. Posso também. Essa aqui está errada porque essa imprimiria 3, 4, 5 e 6, ou seja, aqui é o intervalo. E aqui também é o intervalo, 3, 4, 5 e 6, tá? Então você fica na dúvida entre essas duas. Mas olha só o que aconteceu. Houve um erro nas páginas 3, 5, 6 e também no rodapé, tá? E lembra que o documento de 10 páginas contém um rodapé com a numeração das páginas. E aqui fala que não há nenhuma configuração especial na primeira página, nem diferença entre páginas pares ou ímpares. Ou seja, tem a numeração no rodapé de todas as 10 páginas. Com isso, para imprimir as páginas que foram modificadas, ele vai precisar imprimir as 10 páginas. E imprimir as 10 páginas significa imprimir o documento inteiro. Se ele vai imprimir o documento inteiro, ele não precisa preencher esse campo páginas, tranquilo? Então, o que ele tem que fazer? Deixar o campo vazio. Resposta correta, alternativa A, e uma baita de uma pegadinha da VUNESP para quem não lê direito a questão, beleza? Então vamos para a próxima. Observe a planilha a seguir sendo editada por meio do Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão, em que um contador listou algumas contas contábeis, coluna A, e seus respectivos saldos, coluna B. Então vocês podem ver que nós temos duas colunas, né? Coluna A com as contas e coluna B com os saldos. O contador, para somar os valores positivos da coluna B, pode utilizar a fórmula. Aí nós temos as alternativas de A até E. Todas utilizam soma-si, então nós não temos dúvidas quanto a isso. Vamos entender melhor um pouco. Nós temos uma conta e saldo. O contador quer fazer o quê? Ele quer somar apenas os valores positivos. Naturalmente, ele teria que usar soma-si mesmo. Por que é o soma-si? O soma-si ele é uma soma com uma condicional, ou seja, vai somar só se alguma coisa. Nesse caso, vai somar só se for maior que zero. Então, veja só, maior que zero. Primeira coisa, maior que zero. A gente já pode cortar tudo que não for isso. Alternativa D e alternativa E. Olha aqui, menor que zero, menor que zero. Beleza? Então, a gente fica entre as três primeiras. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer uma conta, né, uma função soma-si? Primeira coisa, como toda função no Excel, sinal de igual. Depois chama a função. Ela chama soma-si mesmo. Abre parênteses e a gente vai colocar o intervalo do critério, o intervalo que vai ser analisado o critério. Qual que vai ser o intervalo que vai ser analisado o critério? A nossa questão também não deixa dúvidas, mas vamos entender. Vai analisar onde? Vai analisar o próprio intervalo de saldo, que é esse aqui. Por que vai analisar o próprio intervalo de saldo? Porque vai somar só aqueles que estão maiores que zero, só que são positivos. Então, vai dar, olha só, coluna B, linha 2, então vai dar célula B2, coluna B, linha 7, até B7. Então, a gente abre o intervalo com B2 e, quando a gente usa no intervalo, né, de, por exemplo, B2 até B7, a gente usa o quê? 2 pontos, beleza? Então, esses 2 pontos você pode entender como até. Então, B2 até B7. E para finalizar um critério, né, o que a gente usa? Ponto e vírgula. Então, B2 no intervalo, para finalizar, para pôr ponto no argumento, a gente coloca o quê? Ponto e vírgula. Aí a gente vai colocar o critério. Qual que é o critério? Maior que zero. Fecha aspas. Ponto e vírgula porque a gente fecha mais um argumento, né? Que é o quê? O critério, maior que zero. E depois a gente vai colocar o quê? O intervalo de soma. Aonde que vai somar? Aqui no saldo. Né? Nesse soma-si, o intervalo do critério e o intervalo da soma coincide, né? Porque vai ser uma soma com base no valor, né? No caso, valores positivos. Então, a gente vai novamente colocar aqui B2, ponto e vírgula, porque, ó, 2 pontos porque é intervalo, B2 até B7,
fecha parênteses. Beleza? Ao olhar para nossas alternativas, a gente sabe que nossa resposta correta é a alternativa A. Começou com um sinal de igual, chamou a função, soma-se, abre o parênteses, intervalo correto com 2 pontos, ponto e vírgula para fechar o argumento, critério está correto, de novo, ponto e vírgula para fechar novamente o argumento, novamente o intervalo, utilizando 2 pontos, fechou. Aqui embaixo está errado, aqui embaixo usou ponto e vírgula em tudo, né? Então, nossa resposta correta, alternativa A. Então, vamos para a próxima questão. Um usuário criou a seguinte planilha no Microsoft Excel 2016, em sua configuração original, e a partir dela criou um gráfico conforme a imagem a seguir. Esse gráfico contém, a alternativa A fala que tem apenas legenda, a B fala que tem só o título e a legenda, a C fala que tem apenas título, legenda e rótulo de dados, já a D fala que tem título, legenda, rótulo de dados e linha de grades, e a alternativa E fala que tem título, legenda, rótulo de dados, linhas de grades e tabela de dados. Bom, vamos entender melhor essa questão. Nós temos aqui o usuário que criou essa planilha e a partir dela criou esse gráfico. Então vamos analisar e entender o que esse gráfico tem. Primeira coisa que a gente percebe de maneira muito simples é que esse gráfico tem um título. Está aqui, ó. Esse gráfico chama casos, né? Com isso a gente já corta a alternativa A. A alternativa A está errada, ela fala que tem apenas legenda. Porém, o gráfico tem também legenda. É fácil perceber que nós temos aqui embaixo uma legenda, né, com uma tabela de cores e para cada cor um mês. Isso torna fácil você identificar ali no gráfico. Quando você vê a cor no gráfico, você sabe para a qual mês aquela fatia ali está se referindo. Claro que aqui nós estamos falando de uma prova impressa em preto e branco, né? Então nós temos aqui branco e vários tons de cinza e um preto. Mas lá no Excel você vai ter uma gama de cores, uma diversidade de cores que vai facilitar muito a identificação. Bom, enfim, temos uma legenda e é para isso que ela serve. Tá aqui a legenda. Mas e aí, temos mais alguma coisa? Temos, né? Nós temos aqui um total de número de casos e cada fatia representa um percentual, uma parte desses casos. O tamanho de cada fatia vai representar o tamanho dessa parte, no caso mensal, em relação ao total e te permite fazer uma comparação com outros meses. Dessa forma é muito fácil você perceber que essa fatia aqui cinza escura é muito maior do que essa fatia preta. Porém, entre essa fatia preta e essa cinza, já fica difícil de saber qual que é maior, né? Porque elas estão um tamanho ali bastante próximo. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode inserir, além do tamanho, né, da informação, que é o tamanho de cada fatia dessa, por ser um gráfico de pizza. Se fosse um gráfico de barra, seria o tamanho da barra. Se fosse um gráfico de linha, seria a posição da linha, né, a altura da linha no gráfico. A gente pode inserir ali, para não deixar dúvida, para informar melhor, a informação de que número, quanto que representa aquela fatia. Que é o quê? Nada mais, nada menos que o rótulo de dados. Por exemplo, nós temos um 48 aqui. Nós temos um 58 aqui, 38, 50, 36 e 68. Então, nós temos o quê? Rótulos de dados. Essa informação nada mais é do que rótulos de dados. Então, a gente já corta a alternativa B. Porque a gente tem título, legenda e rótulos de dados. A gente tem linhas de grade? Não temos, tá? A linha de grade teria que ter um histograma ou um gráfico de barras, porque nós temos aqui um gráfico de barras, né? E eu posso ter a opção de colocar o quê? Linhas de grade, que seriam umas linhas assim que facilitam para você ver o tamanho de cada barra. Então, nós não temos linhas de grades, beleza? Então, com isso, a gente já corta a alternativa D e corta também a alternativa E, já que ambas falam em linhas de grade. A alternativa E ainda fala em tabela de dados. Não, nós não temos uma tabela de dados. Nós temos uma tabela aqui em cima, uma planilha aqui em cima, mas ela não é uma tabela de dados. Uma tabela de dados ela teria que estar inserida aqui dentro do gráfico com as informações. Beleza? Então, dessa forma, nossa resposta correta é a alternativa C. Por quê? Nós temos título, nós temos legenda e nós temos rótulos de dados. Portanto, resposta correta, alternativa C, de curtir. Curte o vídeo aí. No Microsoft PowerPoint 2016, em sua configuração original,
Em uma apresentação contendo 10 slides, a quantidade máxima de slides que podem ser configurados como ocultos é 0, 1, 2, 5 ou 10. Bom, primeira coisa, para quem não sabe, o que são os slides ocultos aqui do Microsoft PowerPoint, que não é exclusividade do 2016, tá? Isso tem no 2019 e também tem nas versões anteriores. Vamos lá. Quando você vai editar uma planilha um slide, né? No PowerPoint, você tem aqui, né? Em cima você tem os ícones, né? Aqui você tem a sua planilha que você está trabalhando, o seu slide que você está trabalhando. O Excel não saiu da minha cabeça, não. E você tem miniaturas dos slides aqui. Tranquilo? Então, temos lá slide 1, 2, 3 e 4. Beleza. Nessa configuração aqui você consegue ver todos os slides. Basta rolar a barra de rolagem aqui, tá? Aqui embaixo nós vamos ter a opção de apresentação. O modo apresentação também pode ser alcançado teclando a tecla F5. Quando você cria uma planilha, você pode escolher que algum slide não apareça quando você colocar no modo apresentação. Veja só, você consegue ocultar o slide no modo apresentação. Você escolhe o slide em questão e coloca ele como oculto. Vamos dizer que seja o 3. O que vai acontecer? Ele vai ficar mais clarinho, então eu vou colocar ele aqui como um azul claro, tá? Ele vai continuar aparecendo aqui no modo de edição. Se eu venho aqui com o mouse e clico nele, aparece tudo aqui, né, na função de edição, né? Eu consigo mexer nele. Porém, ao clicar F5 ou ir para o modo de apresentação através do ícone aqui embaixo, ele não aparece, tá? Então, se eu fosse colocar essa apresentação do jeito que ele está aqui, 4 slides, o terceiro oculto, lá na primeira apresentação, quando eu teclasse F5, aparece o slide 1, passo para o próximo, aparece o slide 2, passo para o próximo, slide 4. Ou seja, pulo o 3, porque o 3 está oculto. No modo de edição, como está aqui, aparece os 4, e como eu falei, o 3 mais clarinho sim, porém acessível para edição. Então, nada mais, nada menos é isso o modo oculto. Pegar um ou mais slides que você quer ocultar para que não apareça na apresentação. Novamente, ocultar para a apresentação, modo apresentação. Eu já falei que pode ser mais de um, então a gente já corta a e a B, porque eu falei que são vários. E aí, quantos que pode? 2, 5 ou 10? 10, tá? Você pode ocultar todos os slides. Essa questão aqui poderia deixar alguém em dúvida, achando que tem que ficar pelo menos um e vir a marcar aqui. Acho que sim. Talvez, mas não tem muito segredo não, tá? Se a apresentação tem 10 slides, você quiser ocultar os 10 slides, você pode, tá? Os 10, quando você clicar para apresentação, para o modo apresentação, não vai aparecer nenhum dos 10, e os 10 vão ficar ali para a sua disposição para você editar no modo edição, que é esse desenho que eu tentei fazer aí. E espero que vocês tenham entendido. Beleza? Portanto, nossa resposta correta é a alternativa E. Considerando o uso de correio eletrônico, ao se enviar uma nova mensagem, a alternativa A fala: não é possível enviá-la preenchendo com destinatários apenas o campo com cópia oculta. Nós já falamos sobre esse campo na questão anterior. E o que é o com cópia oculta? Vamos reforçar aqui. Com cópia oculta é aquela pessoa, aquele destinatário ali que recebe o e-mail, né? Ele não é para ele que o e-mail é endereçado, né? Não é diretamente para ele, mas quem enviou achou que era necessário que ele ficasse sabendo daquele e-mail, que ele lesse, que ele ficasse a par dessas informações, a par dessa troca de mensagem. Ele pode colocar em duas situações quando a intenção é essa, no com cópia oculta ou no com cópia. Qual a diferença? No com cópia, todo mundo que recebeu o e-mail consegue ver o e-mail dele ali no campo com cópia, ou seja, a pessoa fica ciente que ele está ali, que ele está lendo aquela mensagem, ou pelo menos ele recebeu aquela mensagem. Já no com cópia oculta é o contrário, ele recebe o e-mail, porém, ninguém mais que recebeu consegue perceber, né? O endereço dele está oculto.
Alternativa A fala, não é possível enviá-la preenchendo com destinatários apenas o campo com cópia oculta. É falso, tá? Aqui fala não é possível. E sim, é possível enviar a mensagem preenchendo apenas o campo com cópia oculta. Então essa aqui é falsa. Já a B fala que não é possível enviá-la preenchendo com destinatários apenas o campo com cópia. Falsa também pelo mesmo motivo, tá? Você consegue enviar o e-mail preenchendo apenas o campo com cópia. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. A alternativa C fala, não é possível enviar o e-mail com anexos que tenham extensões diferentes. Cuidado aqui, tá? Esse tipo de questão a VUNESP cobra bastante. Seja quando você está criando uma nova mensagem, digitando o e-mail ali, seja, por exemplo, quando você está encaminhando um e-mail. Às vezes ela fala, não é possível encaminhar o e-mail se ele tiver anexos com extensões diferentes, ou só é possível enviar o e-mail se ele tiver anexos da mesma extensão. É falso, tá? É sim possível encaminhar um e-mail que você recebeu com anexos de extensões diferentes, e também você pode criar um e-mail ali e anexar arquivos com extensões diferentes. A alternativa C fala que não é possível, igual às outras, então ela é falsa, uma vez que é possível. Cuidado para não confundir, hein? Esse tanto de não é possível pode confundir a sua cabeça. A alternativa D fala, não é possível enviá-la, no caso a mensagem, sem a especificação do assunto. Já falamos na questão anterior, o assunto ele é o quê? Um título, é o título do e-mail. É possível enviar um e-mail sem título? Sim, é possível. Tá? O máximo que pode acontecer, dependendo da ferramenta que você estiver utilizando, você recebeu uma caixa ali, um aviso, né, uma caixa de texto ali falando que você está enviando uma mensagem, um e-mail sem título, sem assunto. Se você realmente quer continuar e enviar aquela mensagem sem assunto, aí você pode dar OK e enviar o e-mail sem assunto, ou você pode voltar atrás e adicionar um título para sua imagem, para sua mensagem. De toda forma, a questão fala que isso não é possível enviar o e-mail sem título, né, sem um assunto, e sim, é possível. Mais uma questão falsa. E a alternativa E fala, é possível enviá-la preenchendo com destinatários apenas o com cópia oculta, ou seja, a alternativa é o contrário da alternativa A. A alternativa A falava que não é possível, lá a gente viu que sim, que era possível. Portanto, a alternativa B é verdadeira. Considerando o uso de correio eletrônico, ao se enviar uma nova mensagem, é possível enviá-la preenchendo com destinatários apenas o campo com cópia oculta. Portanto, nossa resposta correta é a alternativa E. Jorge preparou uma mensagem de correio eletrônico usando o Microsoft Outlook 2016 em sua configuração original, com as seguintes características. Ali no campo para, ele colocou o Fernando. Com cópia, ele colocou Bianca, com cópia oculta Pedro, e no assunto colocou João. Essa mensagem está gravada na caixa de saída. Considerando que Jorge não fez nenhuma movimentação de mensagem entre pastas, a alternativa A fala, apenas Fernanda recebeu o e-mail. A B fala que Fernando e Bianca receberam o e-mail, apenas. Já a alternativa C vai falar que apenas Fernanda, Bianca e Pedro receberam o e-mail. A alternativa D fala que Fernanda, Bianca, Pedro e João receberam o e-mail. Já a alternativa E fala que Fernando, Bianca e Pedro não receberam o e-mail. Bom, olha só. O que pode acontecer? Está perguntando de quem recebeu o e-mail ou não. A pessoa pode vir aqui analisar e pensar, bom, o Fernando está no campo para? Ok, então ele recebeu. Bianca está no campo com cópia? Recebeu também. Claro, Fernando é o destinatário principal, a quem é destinada a mensagem. Bianca está em com cópia, ou seja, Bianca tem que ficar consciente e todo mundo pode ver que ela está ali. Pedro é a mesma situação da Bianca, só que ele vai ficar oculto, ninguém vai saber que ele está ali. E João, gente, cuidado, João é o quê? Assunto é o título. João é só apenas o título do texto. Provavelmente vai se falar algo ali sobre João, os fofoqueiros. Ou seja, João não vai receber. Mesmo que tivesse o e-mail do João aqui, ó, arroba, ele não iria receber, porque aqui está apenas o título do e-mail. Beleza? Então a pessoa pode perceber isso e correr e marcar a alternativa C. Porque a alternativa C fala que Fernando, Bianca e Pedro receberam o e-mail. Fernando, Bianca e Pedro, apenas. Porém, veja só o que diz o enunciado. Essa mensagem está gravada na caixa de saída.
E a caixa de saída não é para onde vai os e-mails enviados. Os e-mails enviados ficam lá na pasta de e-mails enviados. Na caixa de saída, ela é uma pasta temporária para onde os e-mails vão, né? Você mandou e-mail ali e houve algum problema no envio desse e-mail, algum problema de conexão, algum problema de espaço ou a rede está lenta, esse e-mail vai passar primeiro pela caixa de saída. Ele só vai sair da caixa de saída e ir para a caixa de enviados após ele ser enviado. Nessa situação aqui, ele está gravado na caixa de saída. Não houve movimentação entre pastas. Então, a gente sabe que o e-mail não foi enviado. Ele pode ser enviado no futuro? Pode. Vamos dizer que tem um problema de conexão. A hora que essa conexão volta, enviado. Ou pode ser que está demorando para enviar porque o e-mail é lento, o e-mail é muito grande e a rede está lenta. Vai enviando aos poucos e o e-mail, enquanto não é enviado 100%, fica ali naquela caixa de saída, como eu falei, uma pasta temporária. Quando ele termina de ser enviado, ele vai para a caixa de enviados. Enfim, a imagem foi enviada? Não. Né? Na verdade, ela foi enviada, clicou lá em enviar, mas ela chegou, de fato, nos destinatários? Né? O enviar aqui no sentido de recebeu? Não, ninguém recebeu, tá? Com isso, nossa resposta correta é a alternativa E. Fernando, Bianca e Pedro não receberam a mensagem, ou seja, Fernando que estava em para, com cópia Bianca e com cópia oculta Pedro, não receberam o e-mail. João vai receber? Não vai, porque está em assunto. Beleza? Então, dentro das nossas alternativas aqui, Fernando recebeu o e-mail? Não recebeu. Fernando e Bianca não receberam. Fernando, Bianca e Pedro não receberam. Fernanda, Bianca, Pedro não receberam porque está na caixa de saída. João não ia receber nunca porque é só o título. Então, nossa alternativa correta, Fernanda, Bianca e Pedro não receberam o e-mail porque o e-mail não chegou até eles, pois está na caixa de saída. Beleza? Alternativa correta. Alternativa E. Então vamos dar seguimento aqui na correção. Um usuário deseja abrir uma nova janela no Google Chrome versão 87, em sua configuração padrão. O atalho por teclado que permite executar a ação descrita no enunciado é Ctrl F, Ctrl G, Ctrl J, Ctrl N ou Ctrl T. Esse tipo de questão a banca da Vunesp adora. Questão de atalho sempre está caindo nas provas, viu? Então, vamos lá. Vamos buscar entender cada um desses atalhos aqui. A alternativa A fala em Ctrl F. Esse F aqui, ó, é de Find. Se você tem uma noção de inglês, já te ajuda bastante, porque o que vai fazer o Ctrl F? O Ctrl F vai procurar, vai pesquisar. Então, quando você digita Ctrl F ali no seu Google Chrome, vai abrir uma caixa de pesquisa onde você vai digitar o termo que você está procurando. Ctrl F é bastante comum, muitas pessoas conhecem e utilizam. Mas e o Ctrl G? O Ctrl G é pouco utilizado, eu vejo poucas pessoas falarem. Só que ele tem exatamente a mesma função do Ctrl F. O Ctrl G, quando você dá Ctrl G, ele também abre uma caixa de pesquisa, você pode digitar e você vai encontrar os termos que você procura na página ali que você está navegando, exatamente como o Ctrl F, beleza? O Ctrl J, ele vai servir para você abrir o histórico, mas não é histórico comum, tá? É o histórico de downloads, tá? Histórico de navegação, Ctrl mais H, beleza? Bom, e o Ctrl N? Esse N é de new, mas toma cuidado. O que está pedindo aqui? Uma nova janela. O Ctrl N vai abrir o quê? Uma nova janela. Então, a nossa resposta é a alternativa D. Mas por que cuidado? Porque o Ctrl T vai abrir uma nova guia. Então, cuidado para você não confundir aí o Ctrl N, nova janela, com o Ctrl T, que abre uma nova guia. Vamos dar uma olhada aqui no navegador como isso funciona. Bom, então eu tenho aqui o navegador aberto, né? Bom, vocês podem ver aqui em cima que tem apenas uma guia. E eu posso abrir mais uma guia como? Clicando aqui nesse mais, tranquilo? Ou posso simplesmente dar um Ctrl T. Veja só. Cliquei Ctrl T e você tem uma nova guia. Se eu clicar Ctrl N, vem uma nova janela, tá? É diferente, as guias elas vão abrindo aqui em cima. A janela é realmente uma janela nova. Veja só, vou clicar Ctrl N.
aí você tem uma nova janela, beleza? O Ctrl G abriu a caixa de pesquisa aqui em cima. Vou fechar exatamente como o Ctrl F. Tá aqui a caixa de pesquisa. Os dois são exatamente igual, tá? E o Ctrl J vai abrir os downloads aqui, beleza? Então vamos para a última questão da nossa aula de hoje. Considere o seguinte endereço em URL: http://www.test.com/aranha/pencil.html. Sendo HTTP o protocolo utilizado, as demais partes desse endereço URL significam. Bom, aqui vamos fazer o seguinte, antes da gente ir para as alternativas, vamos entender melhor o que significa essa URL, de quais partes elas são formadas. Esse prefixo aqui, ó, http, a questão já entregou. Nada mais é que o protocolo. Poderia ser HTTPS, por exemplo. Um outro exemplo de protocolo. Tranquilo? Depois, nós temos essa segunda parte, www.test.com. Aqui, nada mais é que o site, o servidor, ou também a máquina. Tá? Então, site, servidor, máquina, é o mesmo significado aqui dentro dessa URL. Para que vai servir? O que é um site? Tá? O site ele vai ser um local identificado por esse nome, por esse domínio que você está vendo. Tá? Ele, na verdade, tem uma série de números, né? O IP, que é o endereço desse site, o local que esse site, né? Que essas informações, que esse hipertexto, que pode ter texto, gráficos, vídeos, imagens, né? Mas como seria pouco amigável você ter número, pouco comercial, você tem esse domínio, né? Esse site, essa máquina, esse nome escrito, né, que você consegue decorar, que fica fácil de você passar para frente, www.test.com, você tem esse site atrelado a esse endereço que lá no fundo, né, que na real é um número, beleza? Mas para nós aqui entender que ele é um local, que ele é um site, que ele é um servidor, que ele é uma máquina onde está salvo essa hipermídia, né, é o suficiente. Bom, depois nós vamos ter aqui o termo aqui, ó, aranha, que é o caminho, o diretório-alvo. Onde vai estar o quê? Onde vai estar o recurso que a gente procura, o documento que a gente procura. E esse documento nada mais é do que esse pencil aqui, ó, .html. Então, esse aqui é o documento que a gente procura, o recurso que a gente procura, tá? E no caso ele veio até com a extensão, ó, .html. Esse .html é nada mais do que a extensão do documento que está salvo lá dentro, né, de todo esse caminho aí. Nós temos caminho aranha, dentro de aranha nós temos, né, documento, e esse caminho está dentro do site, né, dentro desse servidor, e o protocolo que nós estamos usando é o HTTP, beleza? Então, vamos voltar aqui para as nossas alternativas e vamos tentar entender qual que é a resposta correta. A alternativa A fala www.test.com é o documento buscado. A gente já sabe que é falso, porque o documento buscado é pencil.html. Então a gente já pode cortar. Aranha é o nome do servidor, está errado também. A gente sabe que o nome do servidor é www.test.com. E pencil.html é o diretório-alvo do endereço. Errado, isso no caso seria aranha. Então, também ruim, né? A alternativa A é toda falsa. A alternativa B fala www.test.com é o servidor. Ok. Aranha é o diretório-alvo do endereço. Ok. E pencil.html é o documento buscado. Ok. Todas são verdadeiras. Então, a nossa resposta correta é a alternativa B. Mas vamos até o final para a gente entender melhor, repetir isso, fica na sua cabeça. Vamos lá, a alternativa C fala www.test.com é o programa fonte. Site, servidor ou máquina. Programa fonte, falso.
Aranha é o compilador do programa fonte. Putz, está totalmente fora aqui, né? E Pencil HTML é o documento a ser gerado também, totalmente fora. Alternativa D fala: www.teste.com é o tipo de conexão, fora. Aranha é a porta, putz, nada a ver, de entrada do servidor. E Pencil.html é o domínio, também não, né? Nós temos aqui o servidor, o site, temos aqui o caminho, né, o diretório-alvo, e aqui nós temos o quê? O Pencil.html, nós temos o documento. E a alternativa E fala: www.teste.com é o recurso buscado, falso. Esse é o Pencil.html. A aranha é o documento a ser exibido, ou seja, é o mesmo, né? É o mesmo significado, né? O documento é Pencil.html, a aranha é o caminho do diretório-alvo, e Pencil.html é o tipo de conexão, também está errada, né? Só relembrando, então, a alternativa B é a nossa resposta verdadeira. A gente já sabe que HTTP é o protocolo, depois nós temos o site, né, o servidor, que é www.teste.com, depois nós temos o caminho ou diretório-alvo, que é a aranha, né, e depois nós temos Pencil.html, que é o documento buscado, é o recurso. Então, só relembrando aqui, nossa resposta correta, alternativa B. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção, espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal caso você seja novo. E até a próxima.